Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Bom dia a todos. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Intenções para a Santa Missa. 7º dia. Armando Pavão, Marcos Antônio Russo, Isabel Pereira de Azevedo e Márcia Brandão. Pelos falecidos: Maria Sales, Paulo César Marques, Sueli Araújo Lima, Eugênio de Lima, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Adelina Mendes, Ormildo Lolli, Marlene Massaroli, Bruno dos Santos, Marco Antônio Rocha, Aline Magda Batista Morales, Antenor Massaroli, Sebastião Mateuso e Olinda Cardoso. Em ação de graças pelo aniversário de Antônia Trevisan, 88 anos. Na liturgia de hoje, somos convidados a depositar nossa confiança em Jesus, que lançou a semente do reino de Deus, e a colaborar para que essa semente cresça e produza frutos de amor, solidariedade e justiça. Também nesta liturgia, fazemos memória a Santo Antônio, o santo da palavra certa. Santo Antônio foi uma destas sementinhas. Encontrou na vida religiosa, sacerdotal e missionária o terreno mais fecundo para produzir inúmeras conversões, mudanças de comportamento, amor à lei de Deus
e a prática da verdadeira caridade com destaque ao perdão. Invocando Santo Antônio, entreguemos aos seus cuidados as nossas famílias. Com o nosso canto, acolhemos a procissão de entrada cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 11º domingo do tempo comum. Quero saudar e acolher também com muito carinho aos irmãos e irmãs que através do Facebook se unem a nós e conosco celebram esta Eucaristia. Celebramos hoje, dia 13 de junho, a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja, um santo tão conhecido e tão querido do povo católico. E queremos pedir a intercessão dele pela nossa cidade, pelas nossas famílias, muito especialmente pelas pessoas que neste tempo de pandemia estão passando necessidade, para que pela intercessão de Santo Antônio, Deus se digne derramar muitas bênçãos e graças sobre todos nós. E neste momento do ato penitencial, celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte nesta Santa Missa, somos convidados também a morrer para o pecado e ressurgir para a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Com muita humildade e confiança na misericórdia do Pai, reconheçamo-nos pecadores e invoquemos a graça do seu perdão para podermos celebrar dignamente este santo mistério. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina o mundo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o homem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Alegremente, neste domingo, dia do Senhor, elevemos a Ele o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caminhantes na fé, acolhemos a palavra, que lançada e cultivada, nos conduz à maturidade cristã. Ela nos revela os planos divinos e os mistérios do reino, comparável a uma pequena semente. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem. As aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu
sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook. Na Santa Missa deste 11º domingo do tempo comum, a Igreja oferece à nossa leitura e meditação um trecho do capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, no qual nós encontramos duas parábolas que nosso Senhor Jesus Cristo contou para as multidões e para os seus discípulos, com o intuito, com a finalidade de lhes explicar no que consiste o mistério do reino de Deus, que vem ao nosso coração, que vem à nossa vida, quando nós lemos a sua palavra, quando nós compreendemos esta sua palavra e a colocamos em prática no dia a dia da nossa vida. É muito importante nós sabermos que no tempo de Jesus, nos tempos bíblicos, os rabinos, isto é, aqueles sob os cuidados dos quais estavam as sinagogas, que eram os lugares de culto em que os judeus se reuniam, se assim podemos dizer, a igreja, não é, dos judeus. Os rabinos usavam muito este recurso das parábolas para falar às pessoas, sobretudo às pessoas mais simples, as realidades de Deus, para que elas, através destas comparações, porque as parábolas são comparações de
de realidades mais sublimes, mais elevadas, com realidades do cotidiano da vida, a fim de que as pessoas todas pudessem compreender a mensagem, a palavra que lhes era transmitida. E nosso Senhor Jesus Cristo realizou a mesmíssima coisa. Tão grande a sua bondade, tão grande a sua misericórdia, no desejo de que todos pudessem compreender, o sentido da sua mensagem, o sentido da sua palavra. Também ele, por diversas vezes, como podemos ler nos evangelhos, contou parábolas aos discípulos e às multidões. Repito, com o intuito claríssimo de que a mensagem, a palavra por ele transmitida, pudesse ser facilmente compreendida por todos. Não é? Jesus compara as realidades do reino de Deus com o semeador que sai para semear, com a semente lançada à terra, com o pescador que vai ao mar e atira a rede no intuito, de apanhar peixes, com o homem que vai ao campo para arar a terra e ali no campo descobre um tesouro escondido. Enfim, são diversas as comparações usadas por nosso Senhor Jesus Cristo para que as pessoas do seu tempo e também nós, hoje, pudéssemos compreender esta realidade maravilhosa, grandiosa e ao mesmo tempo tão simples, que é a realidade do seu reino, conforme nós rezamos todos os dias no Pai Nosso e pedimos que este reino venha a nós e verdadeiramente aconteça no mundo através do nosso testemunho. Muito bem. Na primeira parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo, ele compara o reino de Deus com a semente lançada na terra. Prestemos atenção, porque nosso Senhor Jesus Cristo não está falando da pessoa que semeia e nem está falando da semente em si mesma. Ele está falando do processo de desenvolvimento daquela semente até que ela se transforme em uma planta, até que dela possa germinar a planta esperada. Porque tudo isso acontece dentro de um grande mistério. E vejam, às vezes o agricultor, ele lança semente na terra. A semente está, a terra está devidamente preparada, devidamente adubada. É o tempo da semeadura. Tudo é propício para que aquela semente germine e dela surja a planta esperada. Mas pode ser que neste caminho aconteça alguma coisa e aquela semente lançada na terra não venha se transformar na planta esperada, não é? Nós aqui na nossa cidade que temos, tantas e tantas pessoas que são agricultores e que sabem muito bem disso que eu estou dizendo. Às vezes tudo está propício para que a planta germine, mas pode vir muita chuva, pode vir uma geada, pode vir o sol inclemente, uma seca, e aquilo que estava ali, com tudo para dar certo, acaba não dando certo no fim das contas. E pode acontecer o contrário também, porque às vezes a gente planta alguma coisa meio sem esperança, Porque talvez o solo não é o solo adequado, não é a semente, não sei, etc. E a gente não imagina que daquela semente vai vir uma planta e somos surpreendidos por aquela planta que nasce. Porque tudo isto está dentro de um grande mistério que depende de nós e ao mesmo tempo
não depende de nós. E o que é que nosso Senhor Jesus Cristo nos quer ensinar através desta parábola? Ele nos quer oferecer um ensinamento muito importante. Porque a partir desta parábola nós podemos pensar em dois grandes pecados nos quais nós cristãos católicos podemos cair quando nos relacionamos com o reino de Deus. O primeiro é o pecado da presunção. No que consiste isso? Consiste em pensar que tudo está ao alcance das nossas possibilidades. Tem gente por aí que é assim, porque tem muito dinheiro, porque tem uma posição elevada na sociedade, porque tem muita força física, por causa disto e daquilo. Pessoas que pensam que podem tudo, por causa do seu dinheiro, por causa do seu sobrenome, por causa dos seus bens, por causa da sua força física, da sua inteligência, etc. Quantas pessoas? Eu posso tudo, tudo. O pecado da presunção. Mas existe um outro pecado também, que é o do comodismo, não é? É um inverso disso, de gente que senta, não é? E espera que as coisas caiam do céu e não são capazes de mover uma palha para que alguma coisa aconteça. Pessoas cozidas na preguiça, no comodismo, que esperam tudo dos outros e não são capazes de fazer nada. Nós temos de encontrar um equilíbrio entre estas duas coisas, não é? Os filósofos antigos diziam, a virtude está no meio, de fato, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, porque os extremos são perigosíssimos, como nós estamos vendo ao contemplar a situação do nosso país atualmente. Os extremos são perigosíssimos. A virtude está precisamente no equilíbrio entre o nosso agir e o agir de Deus. Porque, gente, ainda que nós pensemos ter o controle de tudo nas nossas mãos, e quando a gente se deixa enganar por esta ilusão, nós acabamos caindo numa frustração tão grande, porque no fim das contas, nada está sob o nosso poder. Nada, absolutamente. Nós não podemos definir e decidir um segundo sequer da nossa existência. Podemos fazer escolhas, e às vezes colhemos os frutos das nossas escolhas, claro, porém, trabalhar como se tudo dependesse de nós, como dizia Santo Inácio de Loyola, mas ao mesmo tempo confiar em Deus como se tudo absolutamente dependesse dele, não é? Eu desconfio da atitude de algumas pessoas que gostam às vezes de bater no peito e dizer assim, se não fosse eu, tal coisa não acontecia. Se não fosse eu, tal coisa não existiria. E eu isto, eu aquilo. É terrível isto, terrível. Porque se não é a graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o que somos nós? Não passamos de uma semente enfiada na terra que não é capaz de nada, que só está enfiada dentro da terra para ali morrer e apodrecer, sem produzir um fruto sequer, a partir da sua capacidade de produzir alguma coisa. E a segunda parábola, nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino de Deus com o grão de mostarda. Alguém aqui já viu o grão de mostarda? É uma sementinha que tem 3 milímetros, não são centímetros, milímetros. E lá em Israel, na terra de nosso Senhor Jesus Cristo, a mostarda, não é, a partir dessa minúscula semente, a semente da mostarda produz uma hortaliça de até 3 metros de altura. 3 metros de altura.
De tal modo que é muito verdade o que nosso Senhor Jesus Cristo diz, uma hortaliça tão grande que à sua sombra os pássaros podem abrigar-se. E a partir disso nós podemos meditar a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, não é? Existe uma palavra aqui que deve nos fazer tremer, não de medo, mas de respeito diante da onipotência do nosso Deus. Na verdade, o profeta Ezequiel está falando de um rei de Israel chamado Sedecias. O rei Sedecias considerava-se muito grande, muito forte, porque aliou-se às potências estrangeiras, deu as costas para Deus e aliou-se a potências estrangeiras do seu tempo. Pessoas muito fortes, pessoas muito grandes humanamente falando, e ele pensou que estava tranquilo porque aliado a essas potências. O que aconteceu? Veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu estas potências estrangeiras, prendeu o rei Sedecias, assassinou diante dele a sua esposa, os seus filhos, furou os 2 olhos dele e o levou cativo para a Babilônia. Alguém tão grande, tão elevado, tão maravilhoso humanamente falando, mas que acabou deste modo, sem ninguém, sem sequer a capacidade de poder enxergar as coisas, preso, exilado na Babilônia. É por isso que nosso Senhor diz, através do seu profeta, todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Quem são as árvores do campo? Todos nós. Eu abaixo a árvore alta e eu elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. O rei Sedecias, no rei Sedecias cumpriu-se isto, não é? Diz o profeta, diz Deus pela boca do profeta, ele tira um galho da copa do cedro, um galinho minúsculo, o planta sobre um monte alto em Israel, e deste galho insignificante brotará um cedro majestoso, debaixo do qual pousarão os pássaros, à sombra do qual as aves farão ninhos. Meus irmãos e minhas irmãs, quão triste é a soberba e a arrogância. E quantas pessoas por aí pensam-se árvores altas. Humanamente falando, podem até ser, não é? Mas cuidado, porque quando menos esperamos, cumpre-se em nós o que Deus disse pela boca do seu profeta. Eu derrubo a árvore alta para elevar a árvore baixa. Eu faço secar a árvore verde e faço brotar a árvore seca, para que todos reconheçam e vejam que eu sou o Senhor. Digo e faço. O mistério do reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, acontece precisamente nesta humildade de nós sabermos qual é o nosso lugar, de não desejarmos com humanas pretensões aquilo que não está ao alcance das nossas possibilidades. Porque quem se eleva acima de si, acima das suas possibilidades, acaba caindo abaixo da situação em que estava. Lembremos-nos de Adão e Eva no paraíso. Querendo ser o que não podiam ser, acabaram se tornando aquilo que não eram, antes da presunção, antes da arrogância de quererem ser como Deus,
sem poder sê-lo jamais. Aprendamos nesta Santa Missa o ensinamento precioso que o nosso Salvador nos está dando através destas duas parábolas. E lhe peçamos nesta Santa Missa o dom da humildade, para sabermos qual é o nosso lugar, para sermos felizes no lugar que é o nosso lugar, e para, através das nossas atitudes de amor, de tolerância, de respeito, de misericórdia, podermos, dar frutos o reino de Deus, cuja semente é todos os dias plantada no nosso coração, através desta santa palavra de vida e salvação que nós acabamos de ouvir nesta Santa Missa. Que Santo Antônio de Pádua, que é chamado na tradição da Igreja a Arca do Testamento, não é? O aparelho fonador de Santo Antônio está em sua basílica lá em Pádua, na Itália, como se fosse de uma pessoa viva. Lembremos-nos de que ele morreu há mais de 800 anos. Porque da boca de Santo Antônio certamente nunca saiu uma palavra desagradável, uma palavra que fosse para depreciar, detratar, uma palavra que não fosse outra senão a santa palavra de Deus. Que Ele nos ajude com a sua intercessão a sermos também, na medida das nossas possibilidades, estas arcas onde o testamento de Deus, a sua santa palavra, vai ao coração e à vida dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada invocação, digamos confiantes: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fortalecei, Senhor, a Igreja, para que seja sempre mais acolhedora e defensora dos vossos filhos e filhas, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fazei que os ministros da Igreja, vossos servos, sejam pessoas cheias de confiança e amor na propagação do vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Conscientizai os cristãos leigos e leigas da sua missão de trabalhadores incansáveis a serviço do Evangelho do vosso Filho, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Agraciai os produtores rurais com tempo favorável e com o apoio das autoridades a sua missão de produzir alimentos para as famílias, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Concedei que as sementes do reino, lançadas por Jesus, encontrem em cada um de nós terreno fértil e generoso, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por intercessão do glorioso Santo Antônio, ouvi, ó Pai, as preces que a vossa Igreja a vós dirige. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. De mãos estendidas ofertamos
mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso. Ofertemos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor, como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho, com o pão, ofertemos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos para cantar a uma só voz. Santo
é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Colhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos, com Santo Antônio, presbítero e doutor da Igreja, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo,
com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio, a sua alegria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar a ti. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar a ti. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem seu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar.
amar, meu Deus, tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou assim, tenho a ti, meu Deus. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem seu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nesta Santa Missa, rezamos pela alma dos nossos irmãos Armando Pavão, Marcos Antônio Russo, Isabel Pereira de Azevedo e Márcia Brandão, em seu 7º dia de falecimento. Eu gostaria de transmitir à família destes irmãos, cujo 7º dia hoje celebramos, uma palavra de conforto e de esperança neste momento tão difícil, não é? Em que vocês choram a partida destes entes queridos para junto de Deus. Que a certeza da ressurreição e da vida eterna que o Cristo Jesus nos alcançou por sua morte e ressurreição seja para vocês neste momento difícil motivo da grande esperança que vai ajudá-los a caminhar, a continuar a caminhada da vida, não é? Apesar da ausência, apesar da saudade. E neste momento as pessoas que trouxeram o pão, não é? Podem tomá-lo nas mãos, porque nós vamos dar a bênção por intercessão de Santo Antônio para os pães, não é? Esta tradição tão antiga, tão bonita na igreja, que nos recorda em primeiro lugar o pão que é Cristo, que alimenta a nossa alma, mas que nos recorda também o pão, o alimento de cada dia que Deus nos dá em sua bondade, e que nos faz lembrar também o dever cristão da caridade, não é? De sermos solidários para com os irmãos e irmãs que não têm em sua mesa o pão de cada dia. Sobretudo neste tempo da pandemia, não é? Quantas pessoas
passando situações difíceis, às vezes até fome, em virtude do desemprego. Então, que Santo Antônio alcance para todos nós de Deus neste dia a bênção do alimento para o corpo e para a alma, simbolizado nestes pães todos que nós trazemos nas mãos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães. Por intercessão do glorioso Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da palavra e do corpo do Senhor aos vossos fiéis. Que eles recordem aos que os comerem, guardarem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão do céu que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. Fazei que estes pães nos façam lembrar o compromisso para com os irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão do respeito à sua dignidade, da ternura e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos cantar assim: Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Toda a igreja. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Novamente. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Último lembrete, não é? Nós estamos realizando o show de prêmios, cuja renda será revertida para a troca do forro da nossa igreja matriz, não é? Então, os números do show de prêmios estão sendo vendidos pelos nossos agentes de pastoral, também na nossa secretaria paroquial, e eu estendo a mão e peço a generosa colaboração de vocês, não é? Eu sei que a situação está bastante difícil para todo mundo, mas o forro da nossa igreja não pode ficar deste jeito, também pela nossa própria segurança aqui dentro, precisamos fazer alguma coisa. E vocês sabem muito bem que o padre sozinho não faz absolutamente nada. Então, aqueles que puderem contribuir, puderem ajudar, que Deus abençoe e retribua, não é, em grande medida, a generosidade de cada um de vocês. O Senhor, quinta-feira, às 7h30 da manhã, nos reunimos aqui na igreja para a oração do Santo Terço e a bênção com o Santíssimo Sacramento. Nós ficamos 2 semanas sem este momento de oração, mas retomamos agora na próxima quinta, às 7h30 da manhã, não precisa da senha, para a oração do terço e a bênção com o Santíssimo Sacramento aqui na Igreja Matriz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando